Fala galera do Diário da Honra, beleza? Quem não me conhece, meu nome é João Chaves, sou um dos fundadores aqui do Diário da Honra e hoje eu estou tendo a honra de receber aqui um cara lendário na Polícia Federal, tá famoso agora, participou do seriado da Netflix 3 toneladas sobre o assalto do Banco Central, já foi da Aeronáutica, tem uma década de PM no Rio e a gente tem a honra de estar com ele na Polícia Federal agora, já deu tempo de aposentar, mas não larga o osso. Então, vou falar com o APF Márcio Lopes, conhecido como Capitão, ele vai explicar tudo isso aí. E Márcio, fica à vontade, quiser dar um alô pra galera já, quebrar o gelo. É isso aí, João. Eu queria agradecer o convite que foi dado para mim, para vir aqui, que é um local de honra realmente. Massa. E também parabenizá-los, né, pelo trabalho que vocês fazem no Diário da Honra. É um prazer, é uma honra estar aqui. Massa, cara, massa. Eu já quero começar agradecendo o presente que eu recebi aqui, da DRE de Sergipe, né? O Marção trouxe, Delegacia de Repressão a Drogas. Aí, ó. Não é todo mundo que traz presente aqui pra mim, não, mas então contei aqui. Se bem que eu tenho recebido bastante presente, não posso reclamar, não. Márcio, eu gosto de começar. Você prefere que eu chame de Márcio ou de Capitão? O que você fica mais à vontade? Pode chamar de Márcio. Márcio mesmo? Tá tranquilo? Sem problema. Como é que aconteceu a polícia na tua vida? A gente já conversou um pouquinho antes aqui e tal, a polícia veio um pouco depois, mas como é que você viu assim, um cargo público? Como é que começou a despertar o lado profissional? Assim? Eu sou oriundo do Rio de Janeiro, família humilde. Então, na época, eu estudava em colégio público e eu ia para o colégio público para fazer duas coisas. Uma para comer merenda e outra para jogar futebol. Isso a maioria dos jovens, né, hoje faz isso. Só que quando chegou uma certa época, eu pensei o seguinte: se eu continuar indo para o colégio só para essas duas coisas, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo, o meu sonho. Então eu comecei a ir para o colégio para fazer três coisas agora. Uma, comer merenda, outra, jogar futebol e estudar. Foi aí que eu consegui, com 17 anos, passar no concurso para sargento especialista da Aeronáutica. Nossa, mas aí a gente está em que ano aí? Isso foi em 85. Muitos nem foram nascidos aqui naquela época. Com certeza tem muito gente assistindo, gente que não acha até que não existiu esse ano, né? O cara nasceu em 2000, a gente tem muita gente nova assistindo. Mas eu acho muito interessante essa pontuação tua da escola pública, porque assim, você falou, eu não conseguiria alcançar o meu sonho. Geralmente o sonho do garoto ali é ser jogador de futebol mesmo, né? Exatamente. E por que o seu sonho não era ser jogador de futebol? Não, o meu pai, ele era sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nossa. Então, na época, ele sempre falava para os filhos: não vá para a área privada. Por quê? Porque se você for para a área privada, de repente acontece alguma coisa, o dono daquele local, daquela empresa, ele vai fazer o quê? Vai demitir, vai tirar você da área de trabalho. Então você vai ficar desempregado. Como acontece até hoje. Sim, né? sim, isso foi em 85 que eu estou falando, mas isso acontece até hoje. Então ele sempre enfatizou para ir para um emprego público. Já te direcionou, então, vamos dizer assim. Desde adolescente eu já trabalhei para isso, com o objetivo de ter um cargo público. Legal. Tá? E consegui com 19 anos de idade. Fui trabalhar na Aeronáutica. A minha especialidade na Aeronáutica, na FAB, agradeço muito a FAB por isso, foi eletrônica. Eu fiz eletrônica de aeronaves. Então eu trabalhava com os helicópteros, o H1H, que é o sapão, né? Daqueles filmes antigos, daquela guerra. Né? E também o H50, que é o esquilo. Né? O aquele menorzinho. Esquilo, o menorzinho. Então eu trabalhei com esses dois helicópteros durante 2 anos. Nessa época aí eu fiz outro concurso público para piloto, né, para oficial da Aeronáutica. Passei na prova escrita e fui cortado, infelizmente, uma parte de audiometria, né, uma deficiência na audiometria no direito, no exame médico. Aí eu fui cortado. E o que me impressionou muito mais nessa época foi o quê? Foi o médico otorrino na época, até lembro o nome dele, mas não vou nem falar aqui. Né, na época, era um major. Ele chegou para mim e falou o seguinte: eu fardado de sargento, querendo ser oficial das Forças Armadas. Ele chegou e disse para mim o seguinte: tenta outra coisa, porque você não pode ser oficial da Aeronáutica. Aquilo ali, quando ele começou a falar, as lágrimas desciam no meu rosto, porque eu estudei muito para fazer aquela prova para oficial e passei bem colocado na prova escrita. Né? E acabei saindo da Aeronáutica, né, não conseguindo ser oficial da Aeronáutica. Aí o que eu fiz logo depois disso aí? Estava muito chateado. Isso que eu ia te perguntar, o sentimento ali, você pensou assim, largar tudo pro alto? Muito chateado, refleti um pouco, aí surgiu uma missão pela Aeronáutica como sargento
na floresta amazônica, né, na época. Era o projeto Calha Norte. A polícia, a FAB, ela ia com um helicóptero levando o pessoal do IBAMA nas aldeias indígenas para a demarcação de terras. Isso na floresta amazônica. Eu falei, não, eu sou voluntário. Eu fui voluntário daquela operação. Eu estava tão chateado. Aí eu fui voluntário. Aí fiquei 2 meses. Tira a cabeça lá na Amazônia. Fiquei 2 meses na floresta amazônica, lá com a tribo Yanomamis. Fiquei lá 2 meses, comendo peixe, dormindo em rede, refletindo mais na minha vida. Na época eu tinha 19 anos, estava tranquilo. Aí quando eu voltei dessa missão, eu falei, eu vou continuar. Eu vou seguir o que aquele major Otorrino me falou, eu vou fazer outra coisa. Aí eu continuei estudando. Com certeza o major estava penalizado também contigo, né? Exatamente. Aí eu continuei estudando, fiz o vestibular, na época era 6 Gran Rio, no Rio de Janeiro, e escolhi a opção para oficial da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Aí passei bem colocado. Aí larguei a FAB e fui para o curso de formação da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Legal. Isso foi em 89. Aí cheguei lá em 89, no curso de formação, cheguei com experiência de sargento, graduado, né? Só que existe, né, sempre um preconceito, não. Graduado e oficiais, sempre existe esse preconceito. Entendi. Como eu era o graduado, e cheguei lá, e lá tinha o R2, tinha filhos de delegados, filhos de coronéis, filhos de general, tudo aluno também igual a mim. Então eu vi o seguinte, eu tenho que ser um dos melhores aqui. Aí durante o curso de formação, que são 3 anos... Assim, longe de você se vitimizar ali, isso te deu mais gás ainda. Me deu mais gás. Entendeu? Então eu estudei os 3 anos no curso de formação, na PM, e saí primeiro colocado do curso de formação de oficiais. Foda. Aí no dia da formatura, o governador do estado do Rio de Janeiro, na época, me entregou a espada, que eu tenho até hoje na minha casa, entregou a espada de oficial para mim. Maneiro. O meu pai estava do lado, ele chorava, meu pai. Isso que eu falo, teu pai devia Meu pai estar lá. chorava, tá? Eu fico até arrepiado até agora, porque é emocionante. Meu pai já faleceu, tem 4 anos, então ele vibrava muito comigo, entendeu? E tudo aquilo ali foi fruto do trabalho dele também. Você veio numa família de quantos irmãos, Márcio? Eu venho de 3 irmãos. 3 irmãos. 3 irmãos. Todo mundo seguiu mais ou menos? Um faleceu, o outro conseguiu também um bom cargo público também. Sucesso ali na... Tá. Entendeu? Massa. Também conseguiu. Aí você passou em primeiro colocado na PM ali, no curso de oficial. E como é que foi? Já foi pra rua? Aí como fui primeiro colocado, eu poderia escolher a vaga. Entendi. Mesmo onde não tivesse vaga, ia abrir vaga para mim. Tá? Eu poderia ir para o palácio, ficar perto do governador e trabalhar na parte administrativa. Né? Mas eu queria o quê? Na parte operacional. Aí eu fui para um batalhão, que é o 12º Batalhão de Niterói. Fui para lá, que era um batalhão quase completo. Tinha todo tipo de policiamento. Policiamento de rádio patrulha, patamo, policiamento a pé. E próximo de onde você veio, né? E próximo da minha região. Tá? Lá só não tinha policiamento a cavalo, tinha canil também na época. Legal. Então era um batalhão bem completo. Estádio de futebol, eu tinha policiamento também em estádio de futebol, então eu fui para lá, com o objetivo de aprender a parte operacional da polícia. Legal. Foi aí que a polícia acabou entrando, né, na minha vida. Então ali você já estava com seus 21, 22 anos? Exatamente. Eu estava por aí, exatamente, 21, 22. A idade da maioria que está nos assistindo agora aqui. Exatamente. Eu estava nessa faixa etária. Tá? Aí lá foram vários trabalhos, né? Cheguei aspirante, aí saí 2º tenente, 1º tenente. Aí fui assumir, antes de assumir, né, a área de inteligência do batalhão, a gente fazia operações. Aí como eu estava como oficial, a gente começava a preparar, planejar operações. E tirava serviço também em campo e rua. Aí um belo dia, eu estava de serviço de operações, lá em Niterói, 24 horas o serviço, tá? 24 horas. Entrava às 8 horas da manhã e saía às 8 horas da manhã no dia seguinte. Era 24 por 72? Não, né? Não. Isso só na Polícia Federal e outras polícias. 24 por 24. Naquela época lá era 24, só que eu não saía às 8 horas da manhã. Aí tinha reunião de oficiais, eu ia sair às 10 horas da manhã, para descansar aquele restinho de dia, pro dia seguinte estar no expediente normal, 8 horas. Dia sim, dia não, praticamente. Exatamente. No expediente normal. Era dia e meio sim e meio dia não, mais ou menos. Exatamente. Entendeu? Bem desgastante mesmo. Bem desgastante. Então eu estava de serviço, de oficial de operações. Aí na madrugada, tá, o Copom, né, vamos chamar de Copom, que já até mudou o nome, né, atualmente, que é o Centro de Operações, recebeu ligação
dando o disque da polícia, né? 90 do Copom. Recebeu uma comunicação de troca de tiro no Morro do Palácio, lá em Niterói mesmo, na zona sul de Niterói. Para quem não conhece, é bem próximo ao mar, bem próximo ao centro da cidade também, com prédios, só que é um morro. Morro do Palácio, troca de tiros. Aí vai, na época eu já era capitão, vai o capitão Lopes para aquele local. Cheguei próximo ao local, isso por volta de 2 horas da manhã, mais ou menos. Cheguei próximo... com quantos homens ali? Não, isso primeiro fui só eu e mais uma viatura da PM da região, né, do setor. Realmente, a gente ouviu na parte de baixo do morro, a gente estava na parte de baixo do morro, a gente ouviu os tiros na parte de cima. Só que a gente não vai subir o morro. Primeiro que os marginais já estavam numa posição estratégica, em cima, e conheciam o morro. O que nós fizemos? A minha decisão foi o seguinte, chamar reforço e vamos ocupar as vias de acesso. E vamos aguardar, clarear para poder entrar no morro. Essa que foi a ideia inicial, entendeu? Do planejamento. Então, o que aconteceu? 2 marginais desceram para uma viela, teve uma troca de tiros já com uma guarnição nossa, e os 2 foram alvejados e vieram a falecer posteriormente. E isso está amanhecendo, e o morro está cercado ainda. Aí o que aconteceu? Por volta de 5h30, 6 horas, estava clareando já. Eu estava próximo a um prédio, parte de um acesso ao morro, próximo ao acesso ao morro. Me desce um morador, isso aí que foi o destaque, né? Me desce um morador do prédio, olha só, 5h30 da manhã para 6 horas. Desceu o morador, chegou na parte de baixo, começou a chamar os policiais, eu estava no meio, eu fui lá saber o que era. Estava fardado. Pois não, ele, tem 4 marginais descendo nessa parte do morro aqui. Lá do meu prédio, do meu apartamento, tem visão. Se você quiser, pode ir lá. Assim mesmo. Olha só que interessante. O morador passou essa informação e ofertou ainda a possibilidade do policial subir para ir. Franqueou entrar. E o prédio não era no morro, né? Tipo, não era no pé do morro ali. No pé do morro. No pé do morro. Porque o Morro do Palácio ele é bem próximo ao centro, bem próximo à praia, Zona Sul. É Zona Sul e centro de Niterói. É bem próximo. Aí eu subi com o morador. Fui meio preocupado, né? Fui meio preocupado. Poderia ser até uma casa de caboclo ali, uma casa de caboclo, né? Mas fui com ele, levei mais um policial também comigo para dar segurança. Subi, aí ele me mostrou a janela, aí eu vi os 4 marginais descendo pelo matagal, próximo à residência. Desci, agradeci, né, o morador, montamos uma operação, 2 equipes, subimos naquela direção, conseguimos abordar os 4 elementos, eles resistiram à prisão, e infelizmente foram alvejados, né, e morreram também os 4. Foram socorridos e morreram. Então, no total, foram 6 mortes nessa operação. Qual era o armamento que vocês tinham ali naquela época? Naquela época ali, na verdade, a gente tinha 2 FAUs somente. Um batalhão com 900 policiais e só tinham 2 FAUs. 2 FAUs para o batalhão todo? O batalhão todo. Isso porque o comandante anterior ao atual da situação, que era o coronel Wilton, que eu queria até homenageá-lo, que é um excelente, está na reserva, gosto muito dele, altamente profissional. Inclusive Caveira. Legal. Caveira, ele que iniciou, inclusive, o Batalhão de Operações Especiais. Na época era CIOI, né? Era Companhia de Operações Especiais. Então o coronel Wilton ele começou com CIOI. E posteriormente ele veio a comandar o BOP também. Era um pouco caixa grossa ele. Aí depois disso ele foi comandar o batalhão. Então nessa época, como houve uma troca de tiro no morro, isso foi uma outra troca de tiro. Aí ele pegou 2 fuzis FAUs lá no batalhão de choque, na cautela dele e levou para Niterói. Garimpou 2 fuzis para... Aí ficaram os 2 fuzis lá. Um eu trabalhava e o outro era um outro oficial que trabalhava com esse fuzil. Só nós 2 trabalhávamos com o fuzil. Então nesse dia, aí mudou o comando, entrou um outro coronel, né, depois do coronel Wilton. Esses 2 fuzis ficaram no batalhão. Então nessa ocorrência aí, só eu mesmo estava com um fuzil FAU. E era um fuzil só Os policiais estavam com submetralhadora INA, né? Que vulgarmente o nego chama de isto não atira, né? INA 9mm. INA, é uma antiga. MT-12 também, 9mm. Isto não atira. O pessoal estava com esse tipo de armamento, bem defasado. Então o único fuzil quem estava era eu. E os marginais estavam com dois fuzis, granada,
pistola, muita munição. Isso que ano que foi? Isso foi em 96. 96, né? Parece que é coisa de ontem, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Em 96 já tinha esse armamento pesado lá. Exatamente. Eu contando essa história, parece 6 mortos, apreensão de 2 fuzis, granada, munição, pistola. Parece que foi ontem essa ocorrência, né? Foi ainda agora. Tem aqui essa reportagem, né? Exatamente. Saiu em vários jornais, né? Esse aqui eu tiroteio no Engar, né? Deixa 6 mortos. Exatamente. Massa. Exatamente. Matar 6 no Morro do Palácio. Esse aqui, PM troca tiros com bandidos no Caramu... Cortou aqui o negócio. Foi no Caramujo, que é um outro bairro de Niterói também. Ah, já é uma outra operação aqui. Isso foi uma outra operação também. Massa. Tá? Mas só complementando essa operação, que eu me lembrei agora também, dessa do Caramujo, nessa aí também, essa tem um fator também bem característico, tá? Na época da PM também. Nessa época aí eu estava como tenente ainda, era primeiro tenente. A gente conseguiu umas fotos, né, de reportagens antigas aqui, arquivo pessoal. Arquivo pessoal. Eu tenho tudo documentado, tudo. Que massa, tudo documentado, todas as operações que a gente participou. Vai falar agora do Morro do Caramujo. Do Caramujo. Então, no Morro do Caramujo, nós montamos uma operação. Eu estava na P2 na época, montamos uma operação com uns policiais operacionais. A ideia era subir, porque o Morro do Caramujo era um dos piores morros daquela época. Era o mais bravo, um dos era mais bravos. Era um dos mais bravos daquela época em Niterói. Então, resolvemos, a gente tinha alguns dados, né, alguns informes de P2, então a gente queria montar uma operação para tentar prender, né, os traficantes que faziam tudo naquele morro lá, entendeu? Matavam moradores, o tráfico de drogas, roubo de veículo, aterrorizava. Dominava. Era próximo a uma avenida, né? Era próximo a uma rodovia, eles desciam, faziam um arrastão na rodovia, paravam ônibus, faziam isso aí. Então montamos essa operação. Como era um morro, nós fizemos o quê? Tipo o COT, né, de operações especiais faz, né? O BOP e tal. Aquela operação que é martelo e bigorna. Sim. Né? Uma equipe sobe por um lado, né? Fica em posição, a outra sobe pela parte principal. Às vezes tem uma troca de tiro inicial, os marginais sobem e vão ao encontro de uma outra equipe que está na parte de cima. Exato, aí faz né? É uma tela e bigorna. Nós montamos esse tipo de operação. Então, na parte traseira do morro, que tinha uma mata, subiu a equipe da P2, descaracterizada, e com um fuzil também. Estava eu e outro oficial com o fuzil FAL, que é o 762. Subimos, a comunicação era precária na época. Até hoje é um desafio a comunicação. Era um HT, né? Aquele rádio, o alcance também era pequeno, era meio precária a comunicação. Ainda mais em terreno acidentado assim. A equipe ostensiva iria subir. Primeiro ele ia aguardar a equipe da P2 subir pela parte de trás do morro, ela se posicionar, para depois a equipe fardada ostensiva entrar pela parte da frente do morro. Mas o que aconteceu? Isso teoricamente fica lindo, né? Esse planejamento. Na prática, aconteceu o quê? A equipe ostensiva que estava na parte da frente, ela não recebeu comunicação nossa. Então não deu tempo da gente chegar na parte de trás do morro para avisá-los para eles subirem. Não deu tempo. Não houve sincronismo, né? Não houve sincronismo. Eles acharam que a gente já estava naquela posição e não estava, e eles subiram, entraram no morro. Quando entraram no morro, já teve um início de uma troca de tiro. Aí nessa ação, nessa primeira troca de tiro, um policial nosso, um soldado, já levou um tiro na cabeça. Já perdemos um soldado ali. Isso é ruim, né? Pô, já, a moral da Toda operação que tem um policial ferido ou morto, ela não tem sucesso. Você pode prender 1000 marginais, apreender 1000 armas, mas não foi com êxito a operação. Essa é a minha visão. Sim. Esse policial foi baleado ou morto. Então, o policial foi baleado e veio a falecer. Aí já deu problema. Aí teve a troca de tiros, os marginais subiram correndo, só que não deu tempo da gente chegar. A gente ouviu os tiros iniciais, mas não deu tempo da gente chegar. A gente tentou fazer uma interferência, mas não deu. Eles se homiziaram, se esconderam em outra mata na outra parte do morro. Entendi. Vários marginais. A gente viu a distância, mas não deu. Bom, se homiziaram, o policial foi levado e tal, faleceu. Nisso, o coronel Wilton, eu acabei de falar, ele era o comandante nessa época, Caveira, inclusive, ele foi para o morro. Foi para o morro, tomou conhecimento, nós estávamos lá. Ele decidiu o seguinte: vamos acionar o helicóptero. Na época, a Polícia Militar não tinha helicóptero. Entendi. Quem tinha helicóptero era a Polícia Civil. A Polícia Civil já tinha ali. Já tinha helicóptero. Isso foi em Niterói.
E quando, naquela época, quando tinha qualquer policial baleado, ferido, todo mundo do batalhão ia, o batalhão ficava vazio. Todo mundo que estava disponível era Mas engajava mesmo. engajado para ir para o morro, para o local. Então, aconteceu isso aí. Todo mundo do batalhão foi. Aí ficou no batalhão somente o oficial de dia e o sargento de dia, que é da guarda, né? Na época, quem estava como oficial de dia era o tenente Sidmar Antunes. A memória é boa, hein? Gente muito boa. Fazendo jus ao que me disseram de você. Muito boa mesmo. Gente muito boa, o Sidmar Antunes. Ele estava no batalhão como oficial de dia. Aí vem um helicóptero do Rio, da capital, com a Polícia Civil, aterriza no batalhão. O batalhão tem um campo de futebol, aterrizou lá. E os policiais não conheciam Niterói, os policiais civis. Desceram o helicóptero e perguntaram, alguém chega, pode nos levar até lá? Aí o Antunes, que era oficial de dia, o tenente, entrou no helicóptero para mostrar onde era o morro do Caramujo, da Lagoinha. Aí vai o Antunes no helicóptero da Polícia Civil. Só que quando chega no morro, faltou comunicação mais uma vez. Era para o pessoal fazer contato com o comandante, que estava presente no morro, para saber, né, quais são as diretrizes, vamos fazer o quê? O que vocês precisam da gente, né? Exatamente. Mas não foi bem assim. Os marginais estavam miseados na mata, escondidos, tudo com fuzil. O helicóptero começa a dar rasante nessa mata. O que aconteceu? Rasante mesmo. O que aconteceu? Os marginais, com o fuzil, Começaram atiraram no helicóptero. E acertou o helicóptero. Adivinha, pegou em quem? Tenente Antunes. Tiro de fuzil no Tenente Antunes. Não, hoje em dia tem uma blindagem, naquela época não tinha. Naquela época não tinha. Estou falando de 96. Entendeu? Por aí não tinha. O tiro pegou por baixo, passou nas axilas dele. O Tenente Antunes faleceu no helicóptero. Aí o helicóptero aterriza no morro. Os policiais civis ali, o piloto, não sabia também onde era o hospital, não conhecia. Na época não tinha internet, não tinha nada. Embarcou para tomar um tiro. Aí entrou um outro policial no helicóptero para ir mostrar onde era o hospital para socorrer o Tenente Antunes. Bom, resumindo, o Tenente Antunes faleceu também. Então perdemos 2 policiais nessa ocorrência. É uma ocorrência marcante, porque nós perdemos 2 policiais. Tá? Aí resolvemos o quê? Vamos ficar no morro. Foi guerra, então. Foi guerra. Vamos ficar no morro. Vamos ficar aqui no morro. Não tem data de sair do morro agora. Vamos ficar no morro aqui, um morro grande, inclusive. Vamos acampar aqui. O Coronel Wilton mesmo falou, a gente vai ficar aqui. Aí ele acionou o BOP na época. Aí o BOP também ia com uma equipe para lá. A gente ficou aquela saturação, né? Saturação no morro. O morro, a gente mantinha uma equipe lá em cima e não tinha tráfico de droga mais. Sitiou o morro. Sitiamos o morro. Entendeu? Sitiamos o morro. Isso aí durou mais ou menos uns 30 dias. Conseguimos prender alguns marginais, mas a gente não tinha certeza de que eram aqueles realmente que tinham participado da ação contra o tenente e o nosso soldado. A gente não tinha. Aí depois a P2 trabalhando, levantando informação, com alguns informantes no morro, nós conseguimos identificar um ex-fuzileiro, que atuava nesse grupo no morro, e ele que cuidava das armas, tanto a parte de manutenção e também a parte de instrução para ensinar os marginais a tirarem. A gente conseguiu identificar esse cara. Aí nosso alvo ficou sendo ele. Vamos trabalhar para prender esse cara. Na época, salvo engano, era Dudu, o nome dele, Eduardo de alguma coisa, conhecido por Dudu. Aí começamos a trabalhar para achar o Dudu. Aí passaram alguns meses, depois desse fato, a gente recebeu um informe onde estava o Dudu, no morro, e a gente foi lá pegar o Dudu. Ele já estava com mandado de prisão em aberto. Montamos uma operação, pegamos o Dudu em casa. Tá? Tava o Dudu com a esposa dele, com a mãe. No primeiro momento não ofereceu resistência. Só que, fazendo uma revista no quintal da casa dele, tá? Conseguimos encontrar enterrado em torno aí de 5 fuzis, munição, tudo em poder do Dudu. Tá? Então ele foi preso, foi conduzido para a delegacia, foi autuado, foi condenado. Posteriormente, eu ouvi dizer que ele foi morto, né? No presídio. Tá? Mas o registro é o quê? Uma operação que teve um policial ferido, ou inocente, né? Ferido ou morto, não é uma operação de êxito, né? Não é de êxito. O ideal é não ter ninguém ferido, nem policial e nem porque, nem assim, inocente.
não vai faltar oportunidade para pegar os vagabundos, né? Porque a estatística está sempre contra eles. Basta que a gente acerte uma vez, né? Eu sempre falei isso, quando eu cheguei na Polícia Federal, falava muito isso para mim. Calma, Novinho. Se a gente não pegou agora, fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai pegar. A gente só precisa pegar uma vez. Os caras, a estatística está contra eles. Então, assim, não vale mesmo, né? Não vale. Mas faz parte. Né? É melhor esperar o melhor momento, né? Vamos esperar o melhor momento. Não deu hoje, vamos esperar o melhor momento. Entendeu? É importante isso aí. Bom, a gente continua aqui nessas reportagens. O que você quer puxar uma outra operação já que veio dessa? Depois dessa aí, né? Isso foi em 95 ou 96, eu fui para o órgão de inteligência. Eu queria que você explicasse para a galera assim, o que é a P2 ali, como é que funciona? Isso, a P2, ela é instituída na estrutura da polícia para produzir conhecimento. Que tipo de conhecimento? Tanto de público interno. O que é público interno? Tem um policial com desvio de conduta. Tem um policial envolvido com roubo, envolvido com extorsão. Quer dizer, a P2 ela tem que ter esse dado para levantar e passar para a corregedoria posteriormente. Que o processo, né, legal ele vai ser feito pela corregedoria. Sim. Mas os levantamentos preliminares... Vocês vão subsidiar, né, ali de informações... De técnica operacional, de confirmação de algum dado, vai ser feito pela P2. Tá? E não só isso, a P2 também ela atua para identificar, por exemplo, qual é a área do batalhão que está tendo mais furto de veículos. Quem estaria envolvido com esses furtos? Ela auxilia também o planejamento operacional ao comandante. A parte estratégica, para direcionar o policiamento ostensivo para aquela região. É uma das funções também da P2. Legal, isso aí eu não sabia não. Legal. Entendeu? Então, depois disso aí, do batalhão, né, eu fui para o órgão central de inteligência, que já ficava no centro do Rio de Janeiro. O órgão central da PM inteira. Da PM inteira, exatamente. Ela tem dados, né, e informações de toda a polícia. Fazendo uma analogia, como se fosse a DIP. Só que dentro da PM. Exatamente, como se fosse a DIP. Na Polícia Federal a gente tem a DIP, que é o órgão central de inteligência. Né? Exatamente, exatamente. Então isso foi em 97, salvo engano, né, que eu fui para lá como capitão. E lá, nessa época, aconteceu o quê? Houve um sequestro do filho de um prefeito de Teresópolis. Houve um sequestro do filho do prefeito de Teresópolis. Naquela época tinha sequestro pra caramba. Tinha sequestro. Eu lembro, aí a DAS... DAS... Eu era criança, cara, eu lembro disso perfeitamente, era muito sequestro. A divisão, né, Antissequestro, né, da Polícia Civil começou a investigar, né, esse sequestro. Aí nessa investigação da DAS, eles identificaram, conseguiram prender um envolvido. Esse envolvido ele foi no telefone público ligar e pedir o resgate. Naquela época tinha muito isso, né? Eu lembro. Hoje em dia nem existe mais telefone público, mas naquela época, esse envolvido ele foi no telefone público e foi ligar para a família pedindo resgate. Aí a DAS foi prender esse cidadão. Ele, como foi ser ouvido, aí ele falou, não, eu sou irmão do capitão Tadeu Fraga. Capitão Tadeu Fraga. E ele, comigo, nós que bolamos, planejamos e executamos o serviço. O sequestro. Inclusive, nessa prisão dele, ele relatou também que mataram o filho do prefeito. Mesmo depois de morto e desovado, né? Eles estavam pedindo resgate. Então o refém já tinha sido eliminado. Eles mataram o refém. Bom, o capitão Tadeu Fraga... E ele deu o local que tinha sido desovado? Isso, foi encontrado o corpo. Legal. Aí nisso, o capitão Tadeu Fraga, que estava na ativa, desertou, sumiu da Polícia Militar, sumiu. Ninguém sabia o paradeiro do capitão Tadeu Fraga. Aí esse caso foi para a PM2. Aí nós começamos a trabalhar para levantar dados, para identificar, localizar onde estava o Tadeu Fraga. Ele sumiu. A gente fala sumiu do mapa, né? Meteu o pé. Cair. Sumiu. E quem mais estava envolvido nessa situação? A esposa dele também. Estava a esposa do Tadeu Fraga e ele e mais o irmão envolvido nesse crime. E os dois sumiram. E aí? Aí essa missão caiu para mim, na PM2. Tentar localizar o Tadeu Fraga. Bom, eu comecei o trabalho em cima da esposa do Tadeu Fraga. E o Tadeu Fraga, só no parênteses, o Tadeu Fraga era um policial, exímio atirador, boxer, era um atleta. Tirando o desvio de caráter, de conduta, era um cara padrão. Era um cara padrão. Operacionalmente. Era um cara padrão, um cara que trabalhou no batalhão de choque, entendeu? É um cara que tinha medalhas, né? Medalhas que eu falo de curso, né? De cursos. Sim. Então, o Tadeu Fraga
bem preparado, tecnicamente, fisicamente também, ele sumiu. Então nós começamos a trabalhar essa identificação da localização deles pela esposa. Vamos ver quem é a esposa? Ah, não, a esposa, ela é oriunda de Pernambuco, morava no Rio. Ela foi criada por uma tia em Pernambuco. Em tese, assim, a esposa é o elo mais fraco ali. Exatamente. Subir, né? Exatamente. Então começamos a trabalhar em cima da esposa para tentar localizar. Aí entrou esse dado para a gente. A gente conseguiu levantar esse dado, que ela tinha sido criada pela tia, que morava em Pernambuco. Bom, a gente já sabe que quando as pessoas fogem, cometem um crime e fogem, ela tem que procurar o quê? Alguém conhecido. Um parente, um amigo, né? Para dar um apoio, um suporte. Precisa de recursos, né? Precisa de recursos. Ainda mais nesse caso aí que foi uma coisa assim... Né? Para alimentação, para se esconder, né? Estrutura. Aí, vamos tentar ver Pernambuco. A gente conseguiu o endereço. Aí passamos para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, para tentar levantar aquele endereço. Bom, os policiais militares de Pernambuco foram àquele local, chegou lá, ele estava, correu, conseguiu fugir, o pessoal não conseguiu prendê-lo. Não conseguiu. E ele estava lá. Aí nisso arrecadaram várias fotos dele, barbudo, entendeu? Todo diferente, documentos falsos no local, e mandaram para a gente. Aí na época estava sendo criado o Disque Denúncia no Rio de Janeiro. Estava iniciando o Disque Denúncia. Ali em 97, né, que você falou. Foi por aí. Foi por aí. Estava no início do Disque Denúncia. Aí nós fizemos o quê? Vamos colocar em rede nacional, no Disque Denúncia, as fotos que nós encontramos mais recentes dele no local. Aí começamos a colocar as fotos dele no Disque Denúncia. Aí começaram a surgir denúncia do Brasil todo. Todo mundo viu o Tadeu Fraga em algum lugar. Todo mundo é o dono da ubiquidade. A gente estava no Brasil todo ao mesmo tempo. Né? Mesmo tempo, em todo lugar. E essas denúncias, quem fazia o filtro delas, né, e trabalhavam, eram agentes da PM2, nós da PM2. Aí eu analisando todas as denúncias, eu verifiquei o quê? Uma de uma pessoa, uma mulher anônima, ela ligou de Maceió, dizendo que o Tadeu Fraga com a mulher tinham acabado de chegar lá em Maceió. E estavam, a gente chama de cabeça de porco, num quartinho, né, que são vários quartos, né? Um cortiçozinho. Um cortiço, exatamente. Um cortiço. Que eles estavam lá, não estavam com televisão, então eles não tinham visto a televisão passando a foto deles, do Disque Denúncia. Aí eu analisei esse dado, falei com a chefia na época, não tem como a gente do Rio de Janeiro ir para Maceió e tentar levantar esse endereço para verificar, lá, né? para não acontecer a mesma coisa que aconteceu em Pernambuco, né? Vamos direcionar a equipe nossa mesmo, saindo do Rio de Janeiro. A gente comunica o pessoal em Alagoas e atua até com eles. Sim, pede um apoio, né? Exatamente. Então foram 3 oficiais para Maceió. Eu como capitão e mais 2 majores. Preparamos lá a nossa logística, pegamos o avião e fomos para lá. Fizemos contato com a PM2 de Maceió, lá de Alagoas. Aí um tenente lá deu um suporte para a gente. Nós tínhamos o endereço, vamos para esse endereço. Ele conhecia o terreno, fomos para o endereço. Identificamos o endereço, só que esse endereço tinha vários quartinhos. E a gente não sabia qual quartinho que ele estava. Então não tinha... Nem citava ainda, né? Nem citava já tinha ainda. confirmado. Não tinha confirmado. Né? Nós fomos confirmar. Né? Nós fomos confirmar. E por acaso confirmar, se prendeu. E essa denúncia que foi dada também pela senhora, lá, pela mulher, ela relatou que ele estava dando aula num cursinho preparatório lá. Ele conseguiu dar aula como professor, porque ele é um cara capacitado. Entendeu? Formado em Direito, formado com a parte de informática, sabia muito bem. Ele estava dando aula num cursinho preparatório, lá em Maceió. Tinha esse dado também. Bom, aí achamos o local, o endereço, vários quartinhos. Fizemos o quê? Não, vamos aguardar ele sair. Vamos aguardar ele sair. Aí ficamos aguardando. Montamos 2 equipes, né? Ficaram em posição e ficamos aguardando ele sair. Aí passaram horas, né? Como sempre, né? A ação policial é assim, né? Passaram horas e horas. Quando chegou a tarde, me sai uma pessoa com as características dele, de um dos quartinhos. Aí pega a via principal e começa a andar. Bem trajado, bem trajado. Olhamos, um dos oficiais, um major, já tinha trabalhado com ele já,
Já tinha trabalhado com ele. Eu não tinha trabalhado com ele. Mas como eu tinha estudado a vida dele toda... conhecia de foto, né? Eu já conhecia ele, entendeu? Aí o major falou, não, é ele. É ele. Quando você já convive com a pessoa, até no andar, né? Você já, pô, é ele. Não tem jeito. Exatamente. Aí, já que é ele, vamos abordá-lo. Quando o major falou, para, ele olhou, saiu correndo. Ele sabia que a polícia não ia atirar nele. Ele estava desarmado. Em tese, ele saiu correndo. E em zigue-zague andar por cima, para dificultar qualquer tipo de ação. Aí eu, né, estava correndo bem na época, né? Estava sem barriga, mais novo. Corri atrás dele. Deu um tiro, só com um tiro de atletismo. Né? Corri atrás dele. Sem conhecer o local lá, sem conhecer o terreno, ele correndo, eu atrás, eu de bermuda, mal trajado, ele bem trajado, calça comprida, camisa social. Parar de filme, né, mano? Parar de filme. E eu correndo atrás dele. Para, ele não para nada, ele não para. Só que quando chegou a um certo ponto, o que aconteceu? Eu me aproximei dele. Aí ele viu que não tinha mais como, aí ele parou. Parou, chão, né, joelho, ajoelhado no chão. Aguardei o major se aproximar. Que não estava tão no gás assim, né? Não estava nesse gás todo, exatamente. Aí fizemos a prisão dele, identificação, e ele queria saber quem eu era. Quem é você? Quem é você? Eu falei, depois você vai saber quem eu sou. Aí conduzimos ele para o bar do batalhão da Polícia Militar de lá, e ficamos... Aí eu fiquei na cela com ele, inclusive. Aí nisso surgiu reportagem, aí o major, né, que era o mais antigo, estava coordenando o nosso translado de Maceió para o Rio. Conduziu o preso para o Rio. Aí chegou um avião particular que conduziu, né, a gente para o Rio de Janeiro. Tá, então esse aí foi o caso, ele era o homem mais procurado na época da polícia carioca, na época. E eu lembro até que a delegacia de antissequestro era uma delegacia assim, muito até, como é que eu posso dizer assim, assim bem munida, assim, vamos dizer, porque muitos empresários davam suporte para a delegacia, porque eles eram alvos do sequestro, né? Então realmente tinha um apoio assim da nata financeira, vamos dizer assim, para acabar com esse crime, né? Então, os caras realmente davam esse suporte, né? Exatamente. Eu lembro disso. Que adolescente ali no Rio, eu lembro dessa fase de sequestro, é terrível, né, cara? Era complicado naquela época, muito complicado. Tem reportagem dessa aqui, né? Tem essa reportagem também. Aqui, ó. PM foragido é preso em Maceió, tá aqui a foto dele, ó. E só outro registro, nessa época aí, quem era o secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro era o coronel Newton Cerqueira, general Newton Cerqueira, também conhecido como Pena Verde. Você falou Newton Cerqueira. Newton Cerqueira. E nessa época ele instituiu na polícia, no estado do Rio de Janeiro, na Força de Segurança, uma gratificação chamada pecúnia. Então, boas ações, apreensões, ocorrência com morte de marginais, apreensão de arma, né, apreensão de droga, aí tinha um percentual que o policial ganhava. Então, nessa época aí, eu consegui ganhar com essas ocorrências 90% de pecúnia. Pô, que legal, cara. Tá? E são poucos oficiais no Rio de Janeiro que ganham 90% de pecúnia. Lembra até que teve aquela bafafá, que se estimula a polícia. Exatamente. Estimula a trabalhar, porra, né? Exatamente. É um incentivo, porra. Né? Tanto é que entrou um governo posteriormente e acabou com essa gratificação pecúnia. Só que depois o pessoal entrou na justiça, acabou ganhando, né, na justiça, legal, teve o retroativo e até hoje quem recebia, agora recebe, entendeu? Legal. Ou seja, se eu estivesse na Polícia Militar, eu estaria ganhando quase o dobro de um oficial normal. É como se fosse um direito adquirido ali, né? Direito adquirido. Exatamente, pessoal, né? Exatamente, entendeu? Ó, PM do Rio expulsa capitão Tadeu Fraga. A volta por cima da PM. É a mesma... tá aqui, ó. Ex-capitão Fraga ajuda a Polícia Militar. Pô, que massa, cara. Fim de 169 dias de caçada. Foi o tempo, né, que levou, né, no trabalho investigativo para encontrar e prendeu. Preso o homem mais procurado pela polícia, ex-oficial da PM, assassino do filho do prefeito de Teresópolis, estava em Maceió com a mulher. Isso foi destaque em todos os jornais na época. Tem um monte aqui, ó. PM captura sequestrador em Maceió. Jornal do Brasil. Sequestrador preso em Maceió. Aqui, ó. Traficante caçada pelo FBI, vivia 18 anos na Bahia. Isso aí já foi pela Polícia Federal. Polícia Federal? Isso aí já foi pela Polícia Federal. Tá, e você quer seguir alguns outros casos que você entende ser relevante você registrar aqui no nosso diário da época da PM ainda? Ou você já quer evoluir? Não, da PM já fizemos 3 casos aí, né? Tá, 3 casos me diz uma coisa, interessantes. como é que
Porque você me parece assim, você estava engajado na PM e estava, totalmente adaptado à instituição, né? E o que te despertou a voltar a estudar? Isso, já no batalhão que eu estava em Niterói, aconteceram algumas coisas que eu não concordava. Perfeito. Tá? Eu sou daquela época do Tropa de Elite. Inclusive, um dos envolvidos na criação o Rodrigo Pimentel, né? Envolvido com a produção do filme, ele é mais novo do que eu, um ano. Então, ele retrata ali 94, 93, entendeu? A minha época. Tá? A minha época. Então, eu senti isso aí na pele bastante naquela época ali. Então, eu acabei me decepcionando. Tá? Eu peguei alguns comandantes não honestos, tá? Isso aí me decepcionou. Eu tive que bater de frente, falar, eu não quero mais e eu vou pedir para ir embora. Aí eu pedi para ir embora para o órgão central, fui para o órgão central. No órgão central eu identifiquei coisas semelhantes naquele batalhão em outros batalhões, porque eu tinha visão macro. Isso aí me decepcionou um pouco, eu falei, vou voltar a estudar. Massa. Vou continuar estudando para fazer outros concursos. Massa, pô, que maneiro. Entendeu? Aí foi quando eu fiz outros concursos, passei e vim, né, para a Polícia Federal. Mas você chegou a fazer passar em outros concursos? Eu passei também para fiscal do ICMS em Minas Gerais. Já vi que estudar contigo mesmo. Eu fiquei um pouquinho atrás no número de vagas, só que depois eu fui preterido, né, quem estava atrás de mim passou, aí teve a ação judicial, só que nesse período eu acabei passando para agente da Polícia Federal, que foi o primeiro concurso de nível superior, que foi de 97. Foi 97. Primeiro edital de nível superior. Aí eu passei, tá dando número de vagas, falei, vou embora. Aí eu vim para a Polícia Federal. E assim, você chegou totalmente experimentado na Polícia Federal, né? Qual foi a sua... Assim, agora eu vou perguntar assim, coisas mais subjetivas, uma curiosidade minha, assim. Qual foi a sua impressão ao chegar na Polícia Federal? Porque você tinha muitos outros parâmetros ali, você já vem né, da PM, da Aeronáutica. O que você sentiu ali de imediato ali? Sei lá, não só em relação à estrutura, mas em relação ao próprio trabalho, assim, o que mais te chamou a atenção ali? A Polícia Federal, como sendo uma polícia judiciária, né, ela trabalha com investigação. Então isso aí eu me identifiquei bastante, porque a investigação em si é como se fosse um problema de eletrônica no helicóptero que eu aprendi. Entendi. É como se fosse um defeito, né? Você vai investigar ali o radar não está funcionando. Por que aquele radar não está funcionando? Né? E na polícia, a gente vai ver o quê? Tem o tráfico de drogas. Quem é que está praticando esse tráfico de droga? Como está praticando esse tráfico de droga? Então também é uma análise, né? A gente vai analisar um circuito na eletrônica e vai analisar uma situação criminosa para tentar identificar. E na PM você já viu da P2 também, que tem tudo a ver, né? Exatamente. Algumas técnicas operacionais a gente também utilizava também na P2. E a sua primeira lotação foi onde? Eu trabalhei em Ilhéus, na Bahia. Primeira lotação. Aí teve curso de formação, né, na Polícia Federal. A turma era de 320 ou quase 400. Eu só queria estudar, ficar bem colocado para escolher uma vaga boa. Na Polícia Federal tem isso. Eu queria isso aí. Eu não queria ir. Primeiro, eu não queria ir para região de fronteira. Não queria por quê? Porque é uma situação mais problemática e o ideal é ir quem não tem experiência policial. Eu já tinha experiência policial. Já tinha família nessa época também? Já tinha família nessa época. Pesa também pra caramba. Eu já era casado, já tinha família. Então eu queria ficar bem colocado e escolher uma das melhores vagas. Então eu fui o 06. Desses quase 400, eu fui o 06. Aí na época eu escolhi para Ilhéus, na Bahia. E aí a concorrência das notas qualquer meio ponto. Exatamente. É acirrado, né? Não, cabeça com cabeça. Centésima ali, entendeu? Centésima ali você perde a posição. Eu lembro que na minha academia, assim, chegou na metade, eu falei assim, não dá mais para mim não, pô. Olha que se dá negócio. Agora eu vou aproveitar essa academia aqui. Sacou? Já não dava mais, já estava muito para trás. Se você perde um 9,5, já te tira praticamente do par. Com certeza. Você vai lá para baixo, pô. Vai lá para baixo. É complicado. E aí chegando em Ilhéus, muito conflito indígena ali, como é que... Exatamente, tem Pau-Brasil, inclusive o COT atuou uma vez lá, né? Ali na região do Pau-Brasil, que tem uma reserva indígena, né? O COT também já atua ali. Foi interessante para mim chegar em Ilhéus, na Polícia Federal, que eu me identifiquei, né, com o trabalho. Trabalho investigativo, uma coisa que eu gosto de fazer. Me identifiquei e fui evoluindo. Nós chegamos lá em 6 policiais novos. Na época, o chefe de delegacia, ele criou um setor, a gente chama de SRE, Setor de Repressão Entorpecente, e colocou só os novos lá.
Aí botou um colega que tinha 1 ano e pouco de mais antigo. Então, assim, só. não tinha DRE lá na... Não tinha. Era uma delegacia. Era uma delegacia. Era uma delegacia. Era uma delegacia. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar. Pô, massa, então, a delegacia, para poder criar um setor só de repressão entorpecente. Exatamente. Legal pra caramba. E Né? a gente, com liberdade de trabalhar, a gente começou a trazer alguma experiência nossa para lá. Né? Eu comecei a trazer. A gente montou uma equipe. Você naturalmente acabou assumindo a liderança ali pela tua experiência. Exatamente. Né? A gente montou a equipe, uniformizou a equipe e treinou a equipe para abordagem, cada um com a sua missão, quem ia dirigir a viatura, quem ia usar a arma longa, quem iria ficar na segurança numa ação. A gente começou a trabalhar assim. Você já montou a patrulha ali, já foi dando a missão. Montou assim. E tinha análise lá? Não tinha análise. Tá? A gente começou a trabalhar dessa forma, conseguimos informantes. Como é que a gente fazia? Montamos a equipe, né, ostensiva, ia para o local, ou bairro, fazia abordagem em veículos e pessoas suspeitas. Caçando trabalho mesmo. Depois que parava essa abordagem, diminuiu, né, o perigo, né? A gente começava a distribuir o disque de denúncia nosso. Aí eu deixava um colega lá no telefone, lá na delegacia, e passava o pessoal. E o papelzinho dizia o quê? Denuncie o traficante da sua rua. Ligue para o número tal. Uma campanha, vocês estavam fazendo uma campanha. Tipo uma campanha. Né? E o colega lá na delegacia só recebendo ligação e fazendo o registro na ficha. Entendeu? Aí ligava pra gente, ligaram de tal local que tem um carro assim e tal, a gente ia pra lá e tal. Aí começamos pegando o quê? 1 quilo de maconha. Quilo de maconha, meio quilo de cocaína, pouco? É pouco. Mas quem não tinha nada naquela época, era grande ocorrência. E dali você começa a levantar telefone, começa a levantar conexões. Exatamente. Né? Aí disso aí, a gente começou a querer ampliar mais essa parte investigativa. Aí eu viajei para o estado do Espírito Santo, para a DRE, para poder aprender a parte de análise. Legal. Você foi de missão? Eu fui em missão. Espírito Santo. Aí lá aprendi com os colegas, agradeço muito aos colegas, tudo antigo. O mais novinho naquela época, ela tinha 10 anos de casa já, o mais novinho. O zero, lá na DRE do Espírito Santo, na época, já tinha 10 anos. 10 anos. Aí eu cheguei lá com 1 ano e pouco, fui bem aceito, bem recebido pelo pessoal. Comecei a aprender como é que se fazia o trabalho de análise, a investigação. Aí depois de pegar essa experiência, levei lá para Ilhéus, a gente começou a aperfeiçoar. Bom, aí resultou em várias apreensões. Aí conseguiu instalar um núcleo de análise lá? Conseguimos instalar um núcleo de análise. Botar equipamento, botar o sistema, tudo certinho. Conseguimos instalar. Cara, que legal. Aí desenvolvemos um trabalho, o pessoal foi capacitado, aí começamos. Aí meia tonelada de maconha, começamos a pegar, entendeu? 1 tonelada, depois aumentou para 2, e foi assim. Armamento. Só que a gente não trabalhava só com tráfico de drogas. A gente trabalhava também com roubo a banco, tráfico de armas. E nesse trabalho investigativo nós identificamos um grupo, que também está aí também. Que também está aí. Salvo engano, eu acho que foi a primeira. Aqui? Eu acho que foi a primeira .50 apreendida pela Polícia Federal. A Polícia Federal apreende uma metralhadora .50 e 3 fuzis aqui, eu acho, né? Foi em 2004. Tá? Essa ocorrência foi em 2004. Nós trabalho nosso lá também de análise lá de Ilhéus. Como é que foi essa .50 aí, Márcio? Então, identificamos um grupo criminoso e esse grupo iria praticar um roubo na região Nordeste. A gente não sabia até então onde era o local. O que acontece. E nessa época aí tinha muito roubo no interior da Bahia. Então a gente deduziu, deve ser na Bahia, pode ser na Bahia. E esse grupo era de São Paulo. Os envolvidos moravam em São Paulo, só que tinham origem em outros estados. Entendi. Eram oriundos de outros estados. De outros estados, mas residiam lá. E pela nossa experiência, né, a gente vendo hoje, quando ocorre um assalto a banco, tem que ter alguém passando a fita, tem que ter alguém que passa a informação. Tem que ter. Ninguém chega do nada lá. Não chega do nada para meter um... Tem que ter alguém passando a informação. Ou alguém dentro do banco, alguém próximo ao banco, alguém que tem acesso ao banco. E foi assim também no Banco Central, né, que depois a gente vai comentar. Tem que ter alguém passando a informação. Se não tiver, não tem como eles atuarem. E depois que passa a informação, alguém da quadrilha, né, da associação criminosa, né, o nome correto agora é associação criminosa, vai para o local e confirmar o dado. Vai confirmar, vai ver a hora que o carro forte chega, qual é o procedimento quando o carro forte chega. Tem a inteligência deles também atuando. Exatamente. Né? Eles têm todo esse levantamento. Então, nós voltando, né, nós conseguimos identificar esse grupo, que tinha esse perfil naquela época.
E nós conseguimos perceber que eles mandariam primeiro o armamento, que viria num caminhão. Caminhão normal, caminhão de carga normal. Eles colocaram o armamento todo desmontado. Desmontaram o armamento. O .50 não é qualquer um, não é qualquer leigo que monta uma .50 e nem opera. O cara tem que ter um conhecimento técnico. Tem que ter até uma infraestrutura para montar ela, Exatamente. que nem atira com a .50 Exatamente. com ela na mão, né? Então tinha no grupo um envolvido que tinha essa característica. Tá? A gente não sabia se era ex-militar, possivelmente, né? Ex-militar ou ligado a algum militar. Ele tinha esse conhecimento de armamento. Então ele lubrificava a arma, ele desmontava e montava a arma. Bom, identificamos esse grupo, percebemos que eles estavam mandando esse armamento de São Paulo, do estado de São Paulo, para o Nordeste. Identificamos isso aí. E vinha no caminhão. E um dos envolvidos vinha junto com o caminhoneiro. Ou seja, é a mesma coisa do transporte de droga. A droga, né, vem uma carga lícita e vem a droga camuflada. Nesse caso aí, vinha uma carga lícita, né, e vinha o armamento camuflado. Não só o armamento, né? Vinha colete balístico, granada, uniforme, né? Uniforme. Muita munição. Aquela touca, né? O balaclava, né? Acho que ela tá sempre todo o material. Isso veio tudo em caixas no meio da carga no caminhão. Bom, aí montamos uma operação para abordar esse caminhão. Isso a gente está em que ano, cara? Desculpa. Isso aí foi em 2004, salvo engano. 2004. 2004. Eu entrei na Polícia Federal foi em 99, isso foi em 2004. O pessoal já estava já com a capacitação, já tinha um trabalho mais amplo, né? De inteligência, de investigação. Então nós fizemos abordar esse caminhão na cidade de Piauí, abordamos e encontramos um armamento, que está na reportagem aí, né? 3 fuzis, uma .50. Uma .50, entendeu? E foi destaque também essa apreensão. Foi destaque nacional. E, salvo engano, foi a primeira .50 apreendida pela Polícia Federal, em 2004. Posso até estar enganado, mas naquele momento ali ela foi considerada isso aí, entendeu? A primeira .50. Bom, aí você vai perguntar, né? Pô, só pegaram o armamento? E os envolvidos? Se teve um rescaldo aí para... E os envolvidos? Né? Bom, aí continuamos o trabalho investigativo. Aí, meses depois, nós identificamos que esse grupo ia atuar numa cidadezinha lá da Bahia. Porque os caras vivem disso, né? Exatamente. Essa a atividade profissional deles é essa. Não deu certo um, vai outro... O mesmo grupo ia atuar. O mesmo grupo. Aí, a gente, como era um grupo bem grande, 15 pessoas ou mais, não tinha como uma delegacia descentralizada, né, com efetivo pequeno, não tinha como. Aí nós passamos o serviço para a Deliapate, da Bahia. Aí a Deliapate fez todo o planejamento e chamou também o COT. O COT também participou dessa operação. Aí a Deliapate é a delegacia especializada em crimes contra o patrimônio, exatamente. Que se enquadra o roubo-banco, que já é uma delegacia especializada dentro da superintendência da Bahia, né? O Márcio trabalhava numa delegacia do interior, descentralizada. Do interior, mas descentralizada, exatamente. Aí a Deliapate coordenou a operação, chamou o COT, aí todos foram presos. Legal. E mais, salvo engano, aí 15 fuzis, 18 pessoas presas. Entendeu? E foram presos onde? Lá na Bahia mesmo? Foi no interior da Bahia. Massa. No interior da Bahia. O Zé, depois eu vou contar dessa operação aí pra galera. Os caras devem ter esse registro lá, com certeza. O pessoal da Bahia, né, Deliapate? Não, o pessoal do COT. Com certeza tem. Tá? Salvo engano, foi em 2004, se não me engano. Legal. 2004. Armamento, aberto, apreendido, todo mundo foi preso. E não teve um tiro. Porque nessa aí também eles pegaram antes, né? Foi pego antes, tinha um sítio, eles alugaram um sítio na cidade. Entendeu? Cara, o modus operandi é quase sempre a mesma coisa. Mesma coisa, entendeu? O armamento, nesse caso, não foi por caminhão, mas já colocaram em carro. Vários veículos com armamento desmontado. Pulverizaram. Botaram para arriscar tudo no mesmo. Exatamente, porque no caminhão perderam tudo. No caminhão eles concentraram, no caminhão perderam todo o carregamento. Nessa segunda, eles pulverizaram. Entendeu? Os caras já aprenderam com os próprios erros e vão aperfeiçoando o modus operandi. Exatamente. Então foi mais uma operação exitosa, né? Legal. Envolvendo ali o trabalho da Polícia Federal. E lá em Ilhéus você ficou quanto tempo? Eu fiquei em torno de 10 anos em Ilhéus. 10 anos. 10 anos. E desenvolvendo só DRE lá. DRE e mais o que atravessava junto. E essa parte da parte também, essa parte de assalto. Entendeu? Mas teve um caso também lá, depois disso, né, teve um caso também interessante, de um americano
que estava foragido dos Estados Unidos há 18 anos. Acho que isso aqui tá aqui, não tá? Tá aí também. Tá, quando você falou. Há 18 anos. Fala aí, depois eu Tá? acho aqui. Ele transportava maconha lá nos Estados Unidos. E ele era comandante de navio. Ele pilotava navio, barco, tá. dessa área náutica, né? Uhum. Ele tinha muito conhecimento, era engenheiro naval, inclusive, o cara. Aí ele foi interceptado lá nos Estados Unidos, salvo engano, acho que foi em 1982, isso mesmo. Ele foi interceptado, só que ele conseguiu fugir. Ele estava transportando 5 toneladas de maconha para os Estados Unidos. E navio? Navio, 5 toneladas. Ele conseguiu fugir, os policiais não conseguiram prendê-lo. Uhum. Bom, aí a nossa tese, ele fugiu, como ele tinha muito conhecimento náutico, né, da área de navegação, ele montou lá um barco e conseguiu fugir e chegou no sul da Bahia nosso aqui. Veio de barco mesmo. No sul da Bahia, entrou pela parte de mar, né? Uhum. Ele entrou na Bahia, aí casou, mudou o nome e ficou vivendo lá. Uma vida nova, né? Vamos dizer assim. Só que lá nos Estados Unidos, o pessoal não esqueceu dele. Depois de 18 anos, o pessoal conseguiu identificar que ele estava, possivelmente, na cidade de Caravelas, na Bahia, lá no extremo sul da Bahia. Uhum. Aí eles tinham esse dado, que havia essa possibilidade de ser o mesmo. Aí passaram para a gente, para a Polícia Federal. Isso chegou aqui em Brasília, esse dado. Como era a área nossa da Polícia Federal em Ilhéus, mandaram para a gente, para tentar levantar. Aí caiu na mão de quem? Da nossa equipe lá em Ilhéus. Né? Ó, possivelmente um americano foragido de 18 anos por tráfico de drogas, a princípio estaria, porque não tinha ainda certeza. A confirmação, né? A confirmação. Vivendo lá em Caravelas, na Bahia. Vamos para lá. Vamos levantar lá. Vamos para lá. Aí fui eu e mais um colega só. Entendeu? A gente foi para lá, ficamos na cidade, identificamos o endereço, possivelmente dele. Observamos que ele estava com outro nome, já não era mais aquele nome verdadeiro, estava com outro nome americano mesmo. Ele estava como instrutor de mergulho. Ele dava aula de mergulho no sul da Bahia, para brasileiro. Ele já estava com 2 filhos, casado com brasileira, estava lá. Tava assim, em tese estava tranquilo, né? Tipo Nesse assim, nome falso, estava tranquilo. Nesse nome falso, ele já tinha também, ele tinha a carteira de permanente, porque ele era casado com brasileira, mas com nome falso. Sim. Ele já tinha carteira de permanente. Se regularizou, né? Regular. O americano estava regularizado, com nome falso, já tinha o visto permanente, né, carteira permanente, casado com brasileira e tinha 2 filhos. Só que a gente não tinha certeza que era ele. Como é que a gente ia chegar e ia cumprir um mandado de prisão e depois poder não ser aquele americano? Primeiro tinha que confirmar, ver se era ele, para depois fazer a prisão. Aí tentamos rolar uma história. Uma história cobertura. Uma história cobertura. Mas nós pensamos o quê? Não, vamos chegar como policiais federais. Que nós jogamos uma história que ele precisava ir à delegacia nossa para poder atualizar os dados cadastrais. Perfeito. Ele, como ele era um permanente, era um estrangeiro permanente. Tinha interesse até em... Ele tinha que ir lá com a gente. Ele falou, por quê? Não, mas tem que ir para fazer o cadastro. Nós já fizemos 2 intimações via correio e você não foi. Então nós viemos aqui para te conduzir. Então você não delegacia. Nada. Pô, então foi isso. Né? Entendeu? Aí você vai com a gente agora por gentileza, ele não foi como preso. Porque a gente queria confirmar ele. E para confirmar tinha que ser com a impressão digital. Bom, conseguimos colocá-lo na viatura, de boa, tranquilo, ele foi com a gente para a delegacia para tentar atualizar os dados. Enquanto a gente está tentando atualizar os dados dele, o colega papiloscopista já pegou a impressão digital dele e foi confrontar com a do estrangeiro americano foragido há 18 anos. Aí deu positivo. Bom, aí chegamos lá e deu um voz de prisão para ele. Entendeu? Foi assim que o americano foi preso, depois de 18 anos foragido dos Estados Unidos. Entendeu? Essa foi uma operação também muito bonita também pra gente naquela época ali, muito destaque. Deu destaque também nos jornais locais. O detalhe, na época estavam oferecendo uma recompensa na prisão. Nós não recebemos essa recompensa, tá? Entendi. A gente não recebeu. Legal. Era saber, né? Não era caçador de recompensa, né? Não era caçador de recompensa, não era. Maneiro. Aí, 10 anos de Ilhéus. E assim,
Você pensava em ser removido de lá, ou já estava adaptado? Como é que foi? Por que você saiu de Ilhéus? Porque 10 anos já dá para montar uma vida ali, né? Tendo filhos, né? Os filhos estavam crescendo, a gente precisava de uma educação mais ampla. Ah, perfeito. A área de saúde também era um pouco limitada. A gente estava querendo escolher um local com uma área de saúde também mais ampla, mais evoluída, né? Tecnologicamente falando. Você já avisava ir para algum lugar específico? Não, até então não. Até então não. Só depois que eu vim a Brasília em missão, devido a esses bons trabalhos de apreensão de armas, né? Ponto .50, fuzis, munição, a gente acabou sendo convidado pelo chefe da DEPAT aqui em Brasília para participar do furto ao Banco Central. Legal. Que então, já tinha ocorrido há 2 anos. Foi o furto ao Banco Central que provocou a sua vinda para Brasília. Exatamente. Você foi pensado para essa operação. Exatamente. Então a gente veio para cá, a gente começou a trabalhar 10 meses, a gente ficou 10 meses nessa operação. E a minha missão, como tinha muito marginal envolvido, aí foi setorizando. Entendi. Né? O marginal A vai ficar com a equipe tal, entendeu? O marginal B. Em núcleos, né? Em núcleos, exatamente. Tá, perfeito. O meu núcleo foi o alemão. Tá. Explica assim pra galera assim, o contexto do roubo. O que foi o roubo? Assim, que talvez a galera não saiba direito, já tem um tempinho. Isso, foi em 2005, esse furto. Os marginais. Furto, exatamente. Isso, foi um furto. Os marginais tinham informações privilegiadas, sabiam que o caixa forte do Banco Central na Fortaleza tinha uma certa quantia em dinheiro. Eles alugaram uma casa próximo não, 100 metros do Banco Central, lá em Fortaleza. Alugaram e montaram uma história cobertura que a gente chama de uma loja de grama sintética. Isso eu vou saber. Uma empresa que vende grama. Uma empresa que vende grama, porque trabalha com terra. Então dali eles começaram a cavar um túnel. E esse túnel tinha terra. Então tinha tudo a ver com a atividade que eles estavam de fachada. Eles tinham que justificar toda a terra que sai dali de dentro. Exatamente. Né? Isso lá em Fortaleza. Aí construiu esse túnel, e esse túnel saía exatamente no caixa forte do Banco Central. Entendeu? Fizeram bons, né? Fizeram um buraco, tinham informações, aí roubaram, furtaram, né, que é o nome técnico, em torno aí de 164 milhões de reais. E o peso disso aí dá 3 toneladas, que é o nome do documentário do Netflix, né, que está em evidência aí nesses dias. Está sendo muito falado, né? Exatamente. Exatamente. Então, só para contextualizar ali. Né? Seria mais ou menos isso aí que aconteceu. Como é que começou a investigação? Assim? Qual foi o fio da meada ali? Como é que... Enfim, os caras fizeram o furto e exatamente. Aí só foram descobrir isso segunda-feira, não foi? Os caras isso, exatamente. Isso foi no final de semana, né, que foi executado o furto. No dia útil posterior, né, na segunda-feira, abrir o banco, identificaram que havia um buraco e ausência de dinheiro. Levaram o dinheiro. Inclusive, eu acho que foi o Pinelli conversando comigo, até citou que os caras só levaram as notas que não estavam seriadas. Exatamente. Né? Os caras foram ainda mala. Então eles tinham como informação, né? Porque lá tinham vários carrinhos com várias notas de 50. E tinha nota que não tinha entrado em circulação. Aí seria mais fácil rastrear. Eles pegaram notas que já estavam em circulação. Notas mais velhas, né? Sim, mas que estavam em circulação. Eles pegaram justamente desse local. Acho que foi o Pinelli que falou. Entendeu? Realmente... Aí totalizou mais ou menos 3 toneladas de peso, né? Da quantidade de dinheiro. E se pensar, ainda tem uma dificuldade até para transportar exatamente. Esse material todo, né? Exatamente. Foi aí que foi o erro deles, né? Como é que vai transportar? Conta aí. Então, a parte do dinheiro foi transportada no carro Cegonha. Mocosado dentro de outros carros, dentro do Cegonha. No carro Cegonha. Tá? Isso logo depois do furto, na semana. Compraram veículos, né? E camuflaram uma parte do dinheiro nesses veículos. Só que o motorista da Cegonha desconfiou. Aí parou no posto policial. Falou, tem alguma coisa errada aí. Aí ali foi desencadeado, né? Foi preso, porque tinha também um envolvido junto com cegonheiro, junto com o motorista. Entendi. Entendeu? Tudo isso aí está no primeiro episódio. Isso aí está tudo no primeiro episódio do documentário. O documentário é fidedigno. É fidedigno. Todos os policiais envolvidos diretamente, eles são ouvidos e entrevistados. Inclusive, eu também. Então, assim, a narrativa do documentário confere com o que aconteceu. Exatamente. Perfeito. Então, isso já é bom, já é uma chancela aqui
De credibilidade. Exatamente. Uhum. Tá? Então, a minha parte na investigação, os marginais sumiram, né? Sumiram. Uhum. Alguns foram identificados por impressão digital, que foi detectada, né, identificada pelo papiloscopista no local do crime, né, na casa, que era colocada como grama sintética da empresa. Ali já foi identificado já um cidadão, né, um envolvido. Aí dele desencadeou outros, né, a identificação de outros envolvidos. Teve alguma coisa de cartão telefônico? Exatamente. Tudo, né? Teve Foi encontrado um cartão telefônico pré-pago. Que o cara inseriu para que estava na casa no celular. Exatamente. E ficou lá o cartão abandonado. Exatamente. Exatamente. Tá? Então não existe crime perfeito. Se a gente for analisar friamente, né, não tem crime perfeito. Tá? Ele vai deixar um rastro. Não tem como, vai deixar um rastro. Às vezes, quem está investigando não percebe naquele momento. Né? Mas sim vai deixar um rastro, não tem crime perfeito. Por isso que às vezes vem alguém depois assim, pega, começa a olhar tudo e tem outro insight e aí tudo recomeça, né? Exatamente. Exatamente. E como é que foi? Você veio para Brasília e aí como é que você pegou essa operação aí? Então, aí eu fui convidado, me colocaram nessa operação e eu fiquei com o núcleo de um dos envolvidos, né, que é o alemão. Então você já tinha sido levantado, já alguns envolvidos. Isso, já estava identificado. Eu vim para cá já na quarta fase da operação. Entendi. Já tinha 2 anos já do furto. Já tinha 2 anos do furto. Já tinha 2 anos. Né? Eu não vim logo no começo, né? Depois de 2 anos que eu vim. Que massa, cara. Aí fiquei trabalhando para identificar o alemão. Já tinha mandado de prisão, já se sabia da participação dele, só que ele tinha sumido. Onde está o alemão? E assim, você é bom nisso, né? Porque... a gente já achou aquele sequestrador. O americano. Entendeu? Onde está o alemão? Ninguém sabia onde estava o alemão. Aí a gente começou a trabalhar. Vamos trabalhar aqui, na família. Aí a irmã dele, havia também uma suspeita que a irmã dele teria sido secretária lá na empresa de grama sintética. Ela que ficava no telefone. Entendi. Então havia também a participação dela. E ela não fugiu, porque até então não tinha nenhuma ligação direta do nome dela na situação criminosa. Minha digital não está ali, eu estou tranquilo. Do irmão tinha, o irmão sumiu. Mas ela não, ela continuou na cidade de Boa Viagem, lá no interior do Ceará, continuou lá, na atividade dela. Aí a gente, vamos trabalhar em cima dessa vertente então. É um elozinho aí. Exatamente. Mais fraco. Vamos começar em cima dela. Aí um belo dia a gente percebeu que ela viajava muito. Ela saía da cidadezinha de Boa Viagem, ia para a capital, Fortaleza, pegava um avião, ia para São Paulo, e em São Paulo ela sumia. Aí tentamos acompanhá-la fisicamente, né, que a gente chama de vigilância. Tentamos acompanhar ela de São Paulo para ver para onde que ela ia. A gente não conseguia, porque ela dava evasivas. Ela já, um outro coligado deles, um outro parceiro também deles, ia para lá, pegava um carro e ela saía com o cara no carro. Entendi. Então a gente deduziu o quê? Ela vai ao encontro do irmão, do alemão. Que é o alemão. A gente deduziu isso aí. Né? Isso ela fazia direto. Só que a gente não conseguiu acompanhá-la, porque ela dava evasivas, a gente perdia. Mas a gente percebeu que quando ela viajava para São Paulo, ela ligava constantemente para uma manicure, lá em Boa Viagem. Ligava para a manicure e pedia para a manicure colocar sempre R$50 de crédito no telefone dela. Entendeu? Ela ligava, fulana, bota R$50 para mim aí. A gente está falando de 2007. 2006, 2007. É fácil ter acesso a R$50 sempre e carregar telefone de crédito. E, coincidentemente, as notas que foram furtadas do Banco Central foram todas notas de 50. Então isso aí chamou a atenção. Opa, essa manicure tem envolvimento também. Tem algum tipo de envolvimento. Está acessando o dinheiro, né? Exatamente. Tudo isso que eu estou falando aqui também está no documentário. Está no documentário, Então já é público isso aí. Tá? Inclusive o processo judicial, ele foi sigiloso no começo, porque tem interceptação telefônica, e agora já está aberto. Porque todos os envolvidos já foram condenados, alguns já morreram, e o processo está aberto. Quem quiser ter acesso ao processo vai ter acesso. E é um evento assim, relevante, né? Interesse público e tudo. Né? Exatamente. Paradigmático tem que abrir mesmo. Interesse público, exatamente. Então, a gente percebeu que a manicure tinha algum tipo de envolvimento. Mas a gente começou a acompanhar a manicure também. Vamos acompanhar a manicure.
Ela tem alguma coisa. A gente percebeu que a manicure, final de semana, foi interceptado o telefone dela. A gente percebeu que ela, final de semana, ela é muito pra vaquejada. Aí bebia cachaça, farra de vaquejada, entendeu? Aí que era bom de ouvir, né? A gente percebeu que ela estava com dinheiro também. Tem algum envolvimento dessa manicure. Bom, passaram alguns dias, alguns meses inclusive, a manicure recebeu uma ligação de um interlocutor, voz masculina, que ligou de um telefone público de São Paulo. Ligou para a manicure. Caraca, será que é o alemão? E aí? Uhum. Ninguém sabia a voz do alemão, ninguém sabia onde ele estava. No primeiro momento a gente achou que era o alemão. Mas aí, essa voz masculina ligou para a manicure e perguntou, cadê a menina? Aí a manicure, vou chamar. Aí demorou um tempinho, ele desligou o telefone, ela foi chamar a menina, que era a irmã. Eu fico imaginando assim, a galera na análise, quando surge essa coisa, a galera fica, pô, tem uma galinha aqui. Exatamente. Aí ela foi chamar, aí passaram em 5 minutos, o mesmo interlocutor com voz masculina liga de um outro telefone público para a manicure e fala com a irmã do alemão. Aí, é a menina que ele mandou chamar. A menina era a irmã do alemão. Aí ela fala, ou melhor, ele fala primeiro, né? Ó, ele fala o seguinte, ele se refere a uma outra pessoa. Sim, um terceiro. Uma terceira pessoa. Ele falou para você não vir nesse final de semana. Aí como é que confirmou, né? Que ela estava indo contra. Aí a irmã, não, mas eu preciso falar com ele. Eu tenho que falar com ele. Aí o interlocutor, com voz masculina, calma aí, deixa eu falar com ele para ver. Desligou o telefone. Aí passaram alguns minutos, o interlocutor com voz masculina liga de um terceiro telefone público. Deu um rolezinho no bar, chamou outro orelhão e ligou de novo. Ligou de novo. Ó, não é para você vir. Ele falou que não é para você vir. Ela, então tá bom, desligou o telefone. Nessas 3 ligações, com o telefone da manicure, a gente localizou o alemão. Massa. No primeiro momento, a gente pensou, esse interlocutor com voz masculina deve ser o alemão. Ou o alemão está perto dele, claro. ou ele é o alemão, ou o alemão está perto dele. Porque deu 5 minutos e falou que o alemão já ligou. Entendeu? De novo. Então... E essa ligação foi no interior de São Paulo. Foi um telefone público, 3 telefones públicos no interior de São Paulo. Tá? Então, geralmente eu falo isso aí, o alemão foi preso por causa da manicure. Massa. Aí começamos a trabalhar em cima desses 3 telefones públicos. Das redondezas ali. Para saber se esse telefone público ligou naquele período ali para um outro telefone. A gente conseguiu identificar um telefone DDD 61, que um daqueles telefones públicos ligou. Tá? Isso está no filme, tá? E está em aberto o processo, eu estou contando por isso. Tá? E ninguém mais usa telefone público atualmente. Acho que nem tem mais. Você nem vê telefone público na rua mais. Nem vê. Então, a partir desse dado inicial, a gente conseguiu identificar no histórico telefônico dos telefones públicos esse telefone 61, que era um celular. Que é Brasília, galera. Quem não sabe, que é Brasília. Brasília. Exatamente. Aí desse telefone a gente pegou o cadastro, a gente viu que estava na mão de uma empresa que revendia veículos usados aqui em Brasília. Pô, tá na mão de uma empresa. Vamos lá. Aí a gente começou a trabalhar para ver se tinham outros telefones em nome dessa empresa. Aí conseguimos pegar mais 5 telefones, recém-habilitados. Entendeu? Aí percebemos que 5 telefones, total 6, né? Total 6. Que 5 telefones estavam envolvidos com pessoas ligadas àquela empresa, atividade de empresa, né? Sim. De revenda de carro. Normal, né? Normal. Tá sendo utilizada atividade empresarial. E o 6º não tinha nada a ver. Era um fazendeiro de nome Roberto e que vendia gado na região de Goiás. Quem é esse Roberto? Aí um belo dia o Roberto, esse fazendeiro que vendia gado, ele marcou um encontro aqui em Brasília num bar com os amigos dele. Aí nós montamos uma operação, fomos para lá, chegamos lá e vimos o Roberto. Louro de olho azul. Cabelo comprido, óculos, entendeu? No meio de uma galera ali, vários casais. Pô, quem é esse Roberto? Só que a gente sabia que o alemão, ele tinha uma tatuagem de um cavalo no braço.
E tatuagem é ruim de tirar, né? A tatuagem Não é fácil de tirar a tatuagem, né? A gente sabia que ele tinha um cavalo no braço. Aí começamos a observar esse Roberto. Aí, num primeiro momento ali, ele foi pegar um copo de cerveja que estava em cima da mesa. A camiseta aqui subiu um pouquinho. Aí foi visto um pedaço do cavalo da tatuagem ali. Bom, tudo leva a crer que seja o Roberto. Então, a partir daquele momento ali, ele não foi preso, porque a gente queria saber quem mais estava envolvido com ele, onde ele estava morando, né? A ramificação. Aí começamos a acompanhar ele noite e dia a partir dali. Entendeu? Legal. Aí até que culminou na prisão dele posterior. Aí confirmou, era o alemão. Confirmou o alemão mesmo. E houve outros envolvidos ali ao redor dele que também foram... Tinha mais gente que dava suporte para ele, né? Que dava suporte. Dava suporte, ele comprou fazenda na região de Goiás, tinha veículos, tudo nome de terceiros, né? Sim. A gente chama de lavagem, né? Ele usava laranja, né? A gente chama de laranja. Ele usava terceiros para poder ser utilizado como proprietário daquele bem. Mas, na verdade, o bem era dele. E todos os envolvidos foram presos, eu acho. Foram presos. A maioria foi presa. Alguns foram mortos, né? Aquela... teve. Esse furto, realmente, esse dinheiro foi amaldiçoado. Entendeu? Foi amaldiçoado, porque houve extorsão policial no estado de São Paulo, alguns foram mortos. Teve até um episódio interessante, no caso do alemão, que já se sabia que o alemão estava envolvido, só que ele estava sumido. O que alguns policiais corruptos fizeram? Sequestraram o irmão do alemão. Entendi. E foram pedir resgate. Só que o alemão chegou e falou... O sistema é bruto, né? O sistema é bruto. Só que o alemão falou, pediram uma quantia X, né, para liberar o irmão do alemão. O alemão falou, eu vou pagar 2x para alguém caçar os policiais que estão me extorquindo. Aí no instante soltaram, né? Aí soltaram o irmão dele. O sistema é bruto. Aquela tática anti-sequestro, né? Exatamente. Cara, que massa, que experiência. Isso em 2007. De lá para cá, o que você tem desenvolvido? Que tipo de trabalho você tem desenvolvido? Tem vários trabalhos, né? A gente está trabalhando com investigação de tráfico de drogas entorpecentes. E a gente também trabalha com palestras de prevenção em colégios públicos. Massa. Você está agora em Aracaju? Isso, trabalho em Sergipe. Mas a gente viaja ainda do Brasil todo ainda, né? Tá. Aí daqui de Brasília você já foi direto para Sergipe? Isso, aí durante essa investigação, logo depois saiu o concurso de remoção. Entendi. Aí eu aproveitei, me inscrevi no concurso de remoção e fui para o estado de Sergipe. Agora tá na água de coco lá, já aposentou? Não estou na água de coco não. Continua nativa ainda. Continua nativa ainda, estava nativa. A gente continua ainda trabalhando. Quem teve aqui foi o Cavalcante, né? E aí ele falou ali que traça uma linha ali, né? Dali para cima é tudo Sergipe. Tudo que passar é você, né? O maior estado do Brasil exatamente. É Sergipe. Eu achei muito maneiro. Nosso trabalho é mais ou menos isso aí. Ele elogiou muito a equipe lá, falou que a equipe é fechada pra caramba e legal pra caramba. Foi até bom enfatizar isso aí. O trabalho de polícia, que eu aprendi desde a época da Polícia Militar, é trabalho em equipe. Não existe trabalho de polícia isolado, individual. Entendeu? Não é esse de um policial, é da equipe policial. Exato. A gente pode ver até a equipe tática, por exemplo. Sabe tudo, né? O pessoal sobe, desce de rapel, atira bem. Mas se tiver um policial na equipe e cometer um erro, um tiro acidental, acabou a equipe. Né? É aquele lance do duelo fraco, a gente falou aqui várias vezes. Né? Basta a força da corrente é correspondente a duelo fraco. O duelo mais fraco é onde vai explodir. Exatamente. Então a equipe tem que estar coesa ali, quanto mais homogênea em forças, é melhor, né? Não em especialidades. Né? A gente se compõe. Exatamente. Márcio, o que você acha que seria, assim, você falou desse trabalho de palestras também, cara. Fala um pouco disso aí, eu acho isso legal pra caramba. Isso, colégios públicos. Exatamente. Existe o grupo, né, de prevenção ao uso de drogas. Ao uso indevido de drogas. Né? A gente chama de GEPRED na Polícia Federal. Então esse grupo, ele vai em colégios, principalmente colégio público, né? Que tem mais deficiência, é um local mais humilde. Os riscos, né, daquelas pessoas se envolverem com droga e, consequentemente, com crimes, né, é maior, vamos dizer assim. Todo lugar tem a droga. Então, a gente tenta fortalecer alguns vínculos. Então, a gente vai ao colégio, tem um projeto nosso agora, novo, né, que está sendo implementado. A gente vai aos colégios, apresenta o nosso projeto para a direção do colégio. Se ela concordar, a gente vai fazer um trabalho nesse colégio.
Entendeu? Legal. Não é mais aquela antiga palestra única. Agora é um trabalho. Não, agora acabou. Entendi. Agora é um projeto. É um processo, assim, tem uma continuidade. Exatamente, né? tem uma continuidade. Tá? Que envolve não só o aluno, envolve também a administração do colégio, professores e também os pais. E eu fiquei curioso, e quais são essas atividades assim, que vocês desenvolvem lá? Tem várias atividades. Tem várias. Sala de aula mesmo. Sala de aula, exatamente. Motivação. Legal, cara. Tá? Hoje em dia a gente não fala mais do tipo de droga. Agora a gente reforça outros elos mais vulneráveis. Tá entendendo? Por exemplo, quem tem uma família coesa, elos fortes familiares. É importantíssimo. Né? Tem alguns estudos que já foram feitos, né? Estudos na Europa e etc. E o seguinte, o familiar, né? o jovem que tem uma família coesa, uma família estruturada, vamos dizer assim, fica mais difícil ele se envolver com drogas. Menos vulnerável com as drogas. Exatamente. Né? Então a ideia seria essa aí agora, tentar fazer um trabalho com os pais e fortalecer esses elos familiares. Entendeu? Assim, atua numa causa anterior ao próprio envolvimento com a droga. Exatamente. Entendeu? É um processo, é um projeto que a gente está inserido também nisso aí, para trabalhar, não só na parte de repressão, mas também na parte de prevenção, que é, né, uma competência também da Polícia Federal, inclusive uma competência constitucional, né, tá na Constituição. Assim, você já deu teu tempo de casa, já deu. Você já está com quantos anos de serviço? Então, totalizando 37 anos de serviço. 37 anos de serviço, mas você não quer aposentar? Por enquanto não. Por enquanto a gente vai continuar. Está no gás ainda. Estamos no gás ainda. Inclusive, até falar isso aí, né, tem alguns colegas novos que tomaram posse agora, em janeiro. Eu conversando com alguns, ele, antigão, tu tá com gás mais do que a gente até, inclusive. Dá pra perceber, e a gente continua aí, motivado, né? Acho que você tem que estar motivado. Entendi. Você tem dado instrução da NP? Não. Se envolve com a formação? Eu já fui professor da NP, mas tem uns 5 anos atrás. Sim. Eu já ministrei aula em curso de formação na NP, inclusive, nas turmas que eu ministrei aula, eu fui votado, depois considerado, né, um dos melhores instrutores. Massa, cara. Você dá aula de e não só isso também, né? Era TICRE, Técnica de Investigação Criminal. Eu também ministrei aula na CADEPOL, na Academia da Polícia Civil, lá em Sergipe. Já fui professor também da Senasp. Ministrei aula pela Senad, na época, em vários locais do Brasil. E também fui professor também da Escola de Magistratura, lá de Natal. Eu fui ministrar aula para juízes também. Legal, cara. Juiz de direito. Você acha que a polícia vem vivendo um bom momento, assim? Você que, tá 37 anos não na polícia, né? Assim, 33, né? Tirando os quadros de aeronáutica, assim. Você acha que vive um momento bom ou não? Assim? Tua avaliação. É complicado, né? É complicado. Infelizmente, às vezes você, como policial, você não se sente valorizado. Eu acho que isso aí é um dos fatores também. Tem que valorizar, entendeu? E não só com salário, mas também com reconhecimento pessoal. Um elogio às vezes, ele é essencial. Parabéns pelo teu trabalho. Um parabéns, um bom dia, bacana, bom trabalho que você fez. Isso aí motiva até o policial. Não é só o salário. Claro. O salário também é um fator importante. Claro. Entendeu? Mas tem outros fatores. Entendeu? Esse é um deles. Vamos elogiar o policial. Qual o nosso problema de elogiar o policial? Elogiar não só pessoalmente, verbalmente, mas também por escrito, para ir para o assentamento dele. A gente quis ir além, a gente quis gravar e botar aqui, eternizar o policial aqui, porque ainda mais os antigos, cara, a gente tem essa coisa, né, 16, de quando vem um antigão aqui, a gente vibra. Você viu aqui, né, como é que você foi recebido, né? Quase soltando fogos aqui. Porra, antigo, que maneiro. Não que os mais novos não tenham o seu lugar aqui também, suas histórias honradas, mas quando vem um antigo assim, a gente sente a carga assim, de experiência ali, ainda mais você que ainda está trabalhando, está na vibração ainda. Com certeza tem muito novinho aí que está se inspirando em você. Que ainda nem entrou na polícia. Porque eu recebo muito isso. Com certeza. Capitão, vou te chamar de capitão agora. Teve algum ponto que você queria chegar aqui e falar com a gente e eu não abordei, não tive a habilidade de puxar esse assunto e tal? Eu queria abrir um espaço assim que de repente, você, cara, tem um cara que eu quero reconhecer, tem uma coisa que eu quero falar e de repente eu não te dei essa oportunidade. Eu queria abrir o espaço para você agora, fazer suas considerações finais aí, uma coisa que você acha que não conseguiu colocar que você queria. Não, acho que foi bem abordado. Né? Eu acho que eu tenho que agradecer mais uma vez, né, pela sua oportunidade de ter vindo aqui, que para mim é uma honra, né, no Diário da Honra, é uma honra estar aqui presente. Isso aí valoriza também o nosso trabalho.
Isso é importantíssimo, isso aí. É importantíssimo isso. Já que você não é reconhecido em outro local, pelo menos aqui você está sendo reconhecido e tendo a oportunidade de relatar fatos reais, né? Que até alguns podem até querer criticar, não, ele falou sobre uma técnica, mas são técnicas antigas, ultrapassadas. Sim, atualmente nós temos técnicas altamente avançadas. A gente nunca deu dica. A gente não vai citar aqui, exatamente. Entendeu? E somente isso, agradecer mesmo. Em termos de pessoas, né, que poderiam ser homenageadas, na Polícia Federal tem vários, tá? E como eu citei aqui o Coronel Wilton Ribeiro Soares, que foi o Caveira, né? Um dos primeiros caveiras, vocês também entrevistaram colegas da Polícia Militar lá no Rio de Janeiro, do BOP. Eu acho que é uma pessoa com um grau assim, de conhecimento técnico excelente, entendeu? Coronel Wilton Ribeiro Soares. Nossa, esse nome vai ficar anotado. É meu amigo ali, está aposentado, entendeu? Mora lá no Rio de Janeiro. É uma pessoa que vai ter muita história para contar aqui. Na nossa próxima descida para o Rio, né, a gente já vai fazer essa ponte para a gente aqui, que os antigos aqui tem um privilégio aqui, a hora que quiser a gente resolve esse negócio. Marcelo, então, cara, é isso, eu queria te agradecer. É um relato, assim, é muito constante isso que você falou, assim, do reconhecimento, né? Eu queria, assim, se você não concordar, você fala. Existe isso no departamento, mas eu acho que não porque o departamento é ruim, eu acho que é porque faz parte, as instituições são assim, né? As coisas são meio frias, né? A gente fica meio sujeito a uma pessoa ou outra que está num cargo, né, de proeminência ali, que às vezes acaba não acontecendo. Então a nossa ideia é justamente trazer esse reconhecimento que muitas vezes não acontece na vida real, porque a vida real é assim mesmo, né? As coisas passam e ficam. E te agradecer, cara, pelo teu tempo, de ter vindo aqui, por ter se exposto aqui, né? Pô, você falou de várias histórias aqui, a gente sabe que não é tão fácil de falar para frente de uma câmera, ainda mais informações sensíveis, histórias sensíveis assim, então muito obrigado pela tua moral e pelo crédito que você deu pra gente. Não, obrigado aí. Beleza? Tamo junto. Galera, então é isso. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve, curte conteúdo, compartilha. Vou fazer um jabá aqui do meu segundo canal. Eu abri um canal não tem muito tempo, chamado João Chaves. Ali eu dou dicas de concurso público especificamente, né? Então, quem tem interesse aí na área policial, especialmente quem não está conseguindo conciliar os seus estudos com o trabalho, com a família, isso aí é o meu foco principal no canal. É ajudar essa galera que acha que não vai conseguir, porque acha que concurseiro tem que ser concurseiro profissional. Tem um exemplo aqui de que as coisas não funcionam assim, né? Na PM, trabalhando, operando, conseguiu aprovação na Polícia Federal e tudo. Então, eu falo um pouco disso lá. Quem está com essa dificuldade, chega lá que tem bastante coisa legal lá, beleza? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até o próximo conteúdo. Valeu!